para sempre. Aleluias. Deus é bom o tempo todo, amém? Abra sua Bíblia, você que está com a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 6, versículo 25. Abre a Bíblia para nós aí, Mateus 6, 25, olha lá, isso. Quem não tiver Bíblia, olha lá na parede que está lá. Amém? Vamos ler? Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado da sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou que havemos de vestir. Pois a todas essas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Amém? Hoje nós vamos falar por algo que tem permeado o nosso coração, a nossa mente, que são as preocupações da vida, né? Que é a ansiedade. Né, irmãos? É só eu que preocupo com as coisas? Ninguém preocupa com nada? Está todo mundo sossegado? Só eu que preocupo? Ninguém preocupa com mais nada na vida? Irmãos, eu vou dizer para vocês que por alguns poucos momentos, quando eu estive morando lá na Bahia, que o nível ou o estilo de vida, na verdade, lá era outro, eu quase consegui ter paz lá. Quase. Mas eu quero dizer para vocês que mesmo você morando na beira da praia, olhando aquele mar bonito, aqueles coqueiros, aquele lugar, às vezes algumas praias que eu ia lá perto, quem já foi na praia sabe o que eu estou falando. Você vê aquele mar infinito, aquele lugar bonito, aquele mar azul ali, você fala, nossa, que maravilha, como Deus é maravilhoso. E muitas vezes as suas preocupações somem e tudo mais. E aquilo traz uma paz, né? E tudo mais para você. Mas uma vez eu estava na praia, queridos. Testemunho meu, que a gente tem que falar do que vive, não do que lê. E Deus falou para mim, olha aí, ó, que lugar maravilhoso. Eu falei, é, maravilhoso. Por isso que eu moro aqui, né? Aí Deus falou, mas não adianta nada você morar nesse lugar maravilhoso e não ter paz de espírito. Falei, é isso aí, Jesus me arrebenta mesmo. Não se iluda, irmão. Não se iluda. Não é porque a pessoa tem dinheiro, ou porque ela mora num lugar maravilhoso, por causa disso, daquilo, ou porque você acha que ela tem uma família maravilhosa, que as preocupações e as ansiedades da vida não vão chegar na casa dela. Pode chegar de um modo diferente, mas vão chegar, sim ou não? Sim ou não, queridos? Sim, então não se iluda, querido, porque o diabo lança nas nossas mentes, nos nossos corações, sofismas, ou seja, mentiras travestidas de verdades. Quer dizer para nós que eu vou ser feliz no dia que eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz
no dia que eu tiver aquele carro, no dia que eu tiver aquela casa, no dia que eu morar na praia, no dia que eu tiver um sítio, que eu morar nas montanhas, estiver cercado de vaquinha. Pergunta para quem mora na chácara se ele acorda todo dia feliz e satisfeito, tranquilo, sossegado. Eu conheço, tem uns irmãos aqui no fundo ali que moram na chácara. Meus pais moram na chácara. E tem preocupações, do mesmo jeito. Só que elas são preocupações diferentes das nossas. Mas isso não quer dizer que eles não tenham. Por isso, queridos, nós precisamos entender o que são essas preocupações da vida e o que o Senhor quer nos dizer. Amém? Amém por isso. Então, o que tem ansiado os nossos corações, o que tem preenchido a nossa mente, de um modo geral, ou com o que nós temos mais preocupado, queridos? O que tem preenchido os nossos corações e as nossas mentes nesses dias? O que nós mais temos preocupado com a nossa eternidade, com a nossa vida com Deus, com a nossa comunhão com Deus? Ou com as coisas do cotidiano, com as coisas dessa vida? O que mais tem preenchido, o nosso coração, a nossa mente? O que nós mais temos preocupado, queridos? E é por isso Jesus começa dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. E antes de entrar no texto, nos 3 princípios básicos desta palavra, deste texto que lemos, o que é ansiedade? Quantos aqui sabem me responder o que é ansiedade? Tem 2 tipos de ansiedade. A ansiedade patológica, que é a ansiedade doença. Quantos aqui conhecem? Alguém que tem ansiedade de verdade. A irmã Joana está ali, ela conhece perfeitamente. A minha esposa já tratou ansiedade, teve que tomar remédios e tal. Ansiedade. Não é brincadeira, não é só nossa. Existe uma doença chamada ansiedade. Quem conhece? Pessoas que têm isso mesmo. A pessoa acha que está tendo um ataque cardíaco. Eu já vi pessoas sofrer ataque. Quem já viu alguém sofrer ataque de ansiedade? Uma vez eu estava voltando lá de Porto Seguro e um homem no avião falou: está sofrendo um ataque cardíaco, vai morrer. Aí o povo já saiu correndo com aqueles carrinhos, primeiro socorro, dá choque, vai. Aí chegou lá uns 2 médicos e tal, e foi perguntando para a pessoa: o que você está sentindo aí? Aí o médico: não, você não está com ataque cardíaco não, você está com ataque de ansiedade. Você está com medo do avião. Está com medo de cair isso aqui e todo mundo para o espaço. Seu coração está de boa. Mas existe a doença ansiedade. Não é disso que Jesus está falando aqui, irmãos. Porque se você tem este problema, essa doença patológica, você tem que ir no médico, tomar remédio, tratar. Ou pedir para Jesus te curar também, amém, irmãos? Você tem fé, Jesus vai te curar, vai resolver. Mas o que Jesus está falando aqui é sobre essa ansiedade que nós temos. O que é ansiedade? É se preocupar com o amanhã, amém? É aquilo que tira o seu sono, aquilo que te impede de dormir, aquilo que te impede de ter paz, de deitar no travesseiro e falar: nossa, ó, Jesus, obrigado por mais um dia, estou em paz. É o que tira o seu sono, é o que te impede de ter uma vida na paz do Senhor. É essa ansiedade que eu estou falando. É se preocupar demais com o futuro, é se preocupar demais com o amanhã. Jesus começa: não andeis ansiosos por coisa alguma. Nada pode tirar a nossa paz, queridos. Por quê? Porque Jesus diz lá em Mateus capítulo 11, 28: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, querido, se você está cansado, sobrecarregado, exausto, preocupado com as coisas da vida,
Faça o que a gente fez aqui no começo da reunião. Entrega nas mãos do Senhor. Fala, Senhor Jesus, isso está tirando a minha paz. E a palavra do Senhor me afirma que Tu és o príncipe da paz. Tu és aquele que traz paz ao meu coração. Aquele que tira o peso. Senhor Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É Ele, querido, que gera o alívio, que gera o descanso, que traz a paz de volta ao seu coração. Quantas e quantas vezes eu já vim para a igreja aqui orar de manhã, e eu passo meia hora orando para Deus trazer isso para o meu coração, por causa das ansiedades, das preocupações dessa vida. Mas o que o Senhor Jesus nos fala, quer dizer que nós temos que ir até Ele. Amém? Muitas vezes o erro, queridos, o erro está em quem nós recorremos quando a nossa paz é tirada. O erro está em quem nós recorremos, ou ao que nós recorremos. Porque muitas vezes as pessoas recorrem aos vícios, às coisas deste mundo. Quando a pessoa fala que está ansiosa, estressada, o que é que ela recorre? Bebida, cigarro, comida. Há muitas coisas desse mundo. Quem gosta de futebol, futebol. Quem gosta de caçar um problema, vai para a porta do boteco caçar briga. Quem gosta mais ainda de problema, vai para uma torcida organizada caçar briga no estádio. E assim por diante. Sim ou não? Sim, vai caçar problema. Ela pensa assim, eu não vou ficar só eu com o problema, eu vou caçar mais problema na rua. Tá pouco. Por quê, queridos? Porque paz você só vai achar em Cristo Jesus, não tem outro. Só Ele diz, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu tenho descanso, eu sou o alívio para as vossas almas, é só Ele, querido. Não adianta a gente procurar em outras coisas, porque não vai achar. Amém? E ele continua. Jesus diz, não andeis ansiosos pela sua vida, nem pelo que vão comer ou vestir, nem pelas coisas do dia a dia, né? O que vão comer, nem pelo que vão vestir. Veja, queridos, que aquilo que Jesus descreve aqui neste texto são coisas básicas das nossas vidas. Porque a maioria das nossas preocupações e ansiedades não são por coisas extraordinárias. Não é porque eu queria virar astronauta e não consegui. Não é porque eu queria ser um policial quando eu tinha 20 anos de idade e não consegui. O que preenche a nossa mente, as nossas preocupações, são as nossas coisas do dia a dia, sim ou não? É o que você vai comer, é o que Jesus falou, que você vai comer, é o que você vai vestir, é o boleto que você tem para pagar amanhã. São coisas do dia a dia. São necessidades básicas. E por que nós não devemos ficar preocupados com isso? De fato e de verdade. Por que eu e você não devemos ficar preocupados com isso, querido? Porque a palavra de Deus nos afirma que quando nós nascemos de novo, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós somos feitos filhos de Deus, está lá em João. Nós somos feitos filhos de Deus. Amém, querido? Jesus diz aqui, o Pai sabe exatamente tudo aquilo que vocês precisam. E Ele vai suprir as suas necessidades. É o Senhor.
Salmo 37, 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Quando nós nos preocupamos demais com as coisas deste mundo, com as coisas básicas deste mundo, queridos, o nosso foco é tirado. Isso nos impede de ver o sobrenatural de Deus. Isso te impede de ver o agir de Deus, o poder de Deus na sua vida. Por quê? Porque aquilo que vai preencher a sua mente, o seu coração, são as coisas básicas. E aí você fica preocupado só com as coisas básicas da vida e esquece o extraordinário que Deus quer te entregar, aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não estou entendendo, diga amém. É Deus falando para nós: confia em mim. Você me entregou a sua vida, mas você precisa confiar em mim. Eu quero dizer para você que é fácil? Não, não é. É um exercício diário. É entregar e confiar em Deus. Mas aqueles que conseguem entregar e confiar em Deus, querido, conseguem ver os milagres de Deus na sua vida. Porque já não é mais na sua força, é Deus que vai fazer. Aí já não é mais você que vai fazer, é Ele que vai abrir a porta. É Ele que vai suprir. É Ele. Mas você tem que confiar. Ano passado, final do ano, eu cheguei aqui na igreja, vindo de Cabralha, Porto Seguro, e a primeira palavra que Deus me deu foi: eu vou restaurar o seu ministério, e você tem que confiar em mim. Porque eu é quem vou suprir as suas necessidades. E eu confesso a vocês, queridos, que eu falei: Senhor, eu sei que o Senhor vai suprir. Aí Deus muitas vezes falava: não, você não sabe. Sabe por quê, queridos? Porque o Senhor sabe o que nós precisamos. O texto aqui é claro. Jesus diz: o seu Pai sabe o que você precisa. Quer dizer o quê, querido? Que Ele vai dar aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, não aquilo que você quer. O nosso problema é esse. É achar que Deus vai dar tudo aquilo que a gente quer e não aquilo que a gente precisa. São coisas diferentes. Deus dá exatamente aquilo que a gente precisa, necessita. Se aquilo que você quer e aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida forem a mesma coisa, querido, glória a Deus. Mas se não for, eu vou te dar um exemplo muito claro aqui. Muitas vezes a gente quer algo grandioso e maravilhoso de Deus. Ele fala que vai te dar. Mas o que Ele fala também? Vai ser no tempo dEle. Por quê? Porque muitas vezes Deus vai nos preparar, nos capacitar para entregar aquilo que Ele tem para entregar. Temos aqui alguns empresários, sim ou não? Levanta a mão aí, alguém aí que é empresário, tem empresa. O Jean está ali. Marcelo. Você que tem empresa tem muitos anos. O Jean que está ali. Se Deus tivesse te entregado o que você tem hoje, quando você começou, você acha que você ia dar conta? O Jean acabou de responder com a cabeça ali. Ele não respondeu, só fez assim. Não. Por quê? Porque teve uma preparação, sim ou não? Sim ou não? Teve uma preparação. Deus te preparou, te capacitou, te deu sabedoria para fazer o que você faz hoje.
Querido, ninguém nasce sabendo nada. Alguém aqui acha que eu nasci pregando? Não. Nasci tocando? Não. Quando eu fui tocar, eu treinei, ensaiei anos. Para pregar, eu fiz cursos, oratória, um monte de coisa. Deus me preparou, me capacitou para chegar naquele momento ali, para eu poder fazer o meu melhor. E a cada dia mais e mais o Senhor tem que me capacitar, e eu tenho que aprender de Deus, eu tenho que estudar. E assim é a nossa vida, queridos. Muitas vezes nós estamos querendo passar na frente daquilo que Deus tem para nós. Falar, Senhor, mas eu quero amanhã. Aí Deus olha para você e fala, mas amanhã não vai resolver. Você ainda não está preparado, não está capacitado para aquilo que você está pedindo. É como uma criança de 16, 17 anos está pedindo um carro novo e nem carteira tem. O que vai adiantar ela ganhar um carro novo? Responde para mim aí. Nada. O carro vai ficar lá guardado, sim ou não? O responsável, não os que é irresponsável vai pegar e vai dirigir assim mesmo. Mas é para entendermos a analogia, queridos. Muitas vezes Deus tem algo maravilhoso e grandioso para nós e nós queremos pular etapas, mas não vai acontecer. E as coisas do dia a dia têm, enchido nossa mente, o nosso coração e nós nos preocupamos. Mas não é isso que Deus quer para nós. Não é isso que Ele tem para nós. O Senhor quer fazer algo sobrenatural nas nossas vidas. Mas nós estamos preocupados com coisas pequenas. Amém? Glória a Deus. É você confiar em Deus, querido. Trabalhar confiado em Deus. Que Deus tem o melhor, que Deus vai fazer o melhor para a sua vida. Ouça bem o que eu falei. Trabalhar confiado em Deus. E no final do texto ele vai dizer assim, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? Todas essas coisas que preenchem a nossa mente, o nosso coração. O que vamos comer, o que vamos vestir, como é que nós vamos pagar o boleto amanhã, o que vai acontecer. Essa semana aí eu estava preocupado, que agora é outubro, agora é o mês de pagar o IPVA. Quem paga IPVA aí, levanta a mão, alegria. Paga com alegria, né? As estradas tá tudo boa, tá tudo maravilhoso, aleluia. Eu vou falar nada disso não. Mas falei, Senhor, como é que eu vou pagar esse IPVA? Que teve uns anos que eu tive que juntar dinheiro, pagar e tal. Vou entrar lá para ver quanto que tá. Entrei, não sai do Detran, não, tá lá, pagar com desconto, 700 conto. Falei, aleluia, glória a Deus. Eu acostumado a pagar 1.500 de IPVA. Porque meu carro sempre era 1.4, 1.6, agora é 1.0, aí tem desconto, não sei o que, se paga adiantado, tem um monte de descontos, paga adiantado e tal. Falei, nossa, aleluia, 700 conto. Primeiro dinheiro que entrou, eu falei, paguei IPVA. Fiquei livre, agora só ano que vem. Nossa, eu tava ontem pulando dessa altura porque eu paguei IPVA, irmãos. Olha que alegria boa. A alegria do adulto é essa, irmão. A conta paga. Você fala agora só ano que vem, aleluia. Eu quase fiz uma festa. Falei, vou fazer um churrasco. Não? Quem tem carro aqui fala que não é uma alegria pagar o IPVA e você está falando, nossa, só ano que vem, glória a Deus. Dá vontade de soltar até foguete, irmão. Ela é alegria mesmo. O Senhor cuida de nós, amém, queridos? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Por que Jesus foi concluindo? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porque, querido, ele já disse que o nosso Pai já sabe o que a gente precisa.
E que Ele cuida de nós, e que nós temos que confiar e entregar nas mãos dEle, porque Ele é quem vai suprir, Ele é quem vai fazer, Ele é quem vai abrir portas, Ele é quem vai suprir todas as nossas necessidades. E aí, como você já confia que Ele vai suprir as suas necessidades, querido, você fica livre. Para quê? Para buscar a Deus, para adorar a Deus. Amém? Por isso, você fica livre, a sua mente fica livre para fazer outras coisas, do que ficar só se preocupando com boleto, conta, problema do dia a dia. É por isso. A palavra de Deus diz que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Esse versículo é maravilhoso. Não use ele da forma errada, irmão. Falar, vou dormir agora o dia inteiro, porque eu vi na Bíblia que Deus dá aos seus amados enquanto dormem. E aí agora eu vou só dormir. Faz isso não, irmão. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Por quê? Porque Ele está na confiança de que Deus é quem supre todas as suas necessidades. E isso não vai preocupar Ele, isso não vai tirar a sua paz, não vai tirar o seu sono. Amém, querido? Esse é o contexto. Não distorça a palavra. Não use esse versículo para dormir o dia inteiro. Veja que sempre, quando Deus foi chamar um escolhido, foi escolher alguém para o chamado e para o propósito dele, esse alguém estava trabalhando. Deus nunca chamou quem estava à toa. Pergunta para o seu irmão, por quê? Por que Jesus não chamou quem estava à toa? Porque se ele estava à toa, se ele estava à toa ali nas coisas do dia a dia, querido, quando ele fosse encarar a obra de Deus, aí é que ele não ia trabalhar mesmo. Ele ia falar, não, isso aqui é difícil demais. Estou fora. Por isso, querido, por isso que Deus nunca chamou ninguém à toa. E nem vai chamar. Porque se ele estava à toa, não fazia nem o dele ali, quanto mais na obra de Deus, que o serviço é muito mais pesado. Pode acreditar. Pode acreditar, irmão. Porque a obra de Deus, principalmente no Velho Testamento, era guerra. Era chamar para a guerra. Mas eu falo para a guerra é espada, de matar. No Novo Testamento já era a guerra espiritual, né? Mas a guerra era uma guerra. É uma guerra, nós estamos numa guerra. Aí Deus vai chamar um soldado que está lá, no meio da guerra, ele está lá, dormindo, moscando. Não vai, não tem como. Não tem como. Para encerrar nossa palavra de hoje, Paulo diz, Filipenses 4,6, abre aí, Mateus, para nós. Acho que ele não vai abrir, não. Eu vou abrir sozinho aqui. Dormiu, você falou que é abençoado. Aí, ó. Os seus amados dá enquanto dormem, aí fica difícil. Abriu lá. Não vou falar mal do Mateus, não. Filipenses 4,6. Tá aí na parede agora? Ó. Não estejais inquietos, ou em algumas traduções, não andeis ansiosos, por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças próximas. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O que Paulo está falando aí sobre a ansiedade? O que eu falei a palavra toda, querido. Nós temos que colocar as nossas ansiedades, os nossos anseios, as nossas preocupações nas mãos de Deus. Não é na força do seu braço que a coisa vai acontecer. Mas você tem que aprender a confiar em Deus. A sua confiança precisa estar em Deus e não em você mesmo.
E a paz, ele diz, a paz que excede todo entendimento vai preencher os vossos corações. Amém? Nós precisamos confiar em Deus, entregar todas as nossas preocupações e ansiedades nas mãos dele e confiar que ele tem o melhor para cada um de nós. O Senhor Jesus nos diz, o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele tem o melhor para cada um de nós, querido. Nós precisamos confiar nisso. Estamos confiados em sua palavra, estamos confiados nele. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, eu quero orar por você mais uma vez.